Oi, gente! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o vocativo. Lembram do gênero textual que nós estudamos, o bilhete? Lá a gente tinha a presença do vocativo. Hoje nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente sobre o que é o vocativo, qual é a função e como a gente vai percebê-lo dentro das orações, dentro das frases, do que a gente escreve, do que a gente fala, tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeiro nós vamos pensar, o que é mesmo vocativo? Para que serve o vocativo? E quando eu utilizo o vocativo? Bom, na nossa última aula sobre o gênero textual, nós vimos uma das utilizações que o vocativo tem. Gente, o vocativo ele serve para anunciar com quem a gente está falando, certo? E aí, quando que eu utilizo? Eu posso utilizar na forma escrita, no bilhete, por exemplo, como nós já utilizamos, e eu posso utilizar na forma oral, na minha fala do cotidiano. Nós falamos constantemente, só que hoje nós vamos analisar um pouco mais, perceber as características, os usos, as funções, tá bom? Então vamos começar. Bom, gente, o vocativo ele serve para chamar, para falar com quem nós estamos falando, para direcionar a nossa mensagem. Então, a gente percebe uma entonação destacada para esse vocativo, tá bom? Uma entonação geralmente exclamativa, mesmo que não esteja seguido pela exclamação. Então, vamos fazer a leitura para a gente perceber. Meninos, façam a tarefa antes do jogo. Então, perceberam o destaque dado a essa palavra meninos? Esse é o vocativo. Com quem eu estou falando? Com os meninos. Então, meninos é o vocativo, é para quem se destina a essa mensagem. E aí, eu dou uma entonação diferenciada para essa palavra, para esse vocativo. Uma outra característica do vocativo é a posição na frase. Nem sempre o vocativo vai vir lá no começo, tudo bem? No bilhete estava no começo porque esse texto tem aquela sua estrutura que a gente viu. Mas em uma frase que nós falamos no nosso dia a dia, ele pode vir no começo, como nesse exemplo, meninos, façam as tarefas antes do jogo. Ou pode vir, por exemplo, no meio, façam as tarefas, meninos, antes do jogo. Ou pode vir no final, façam as tarefas antes do jogo, meninos, certo? Então, em todos os três casos, a palavra meninos é o vocativo, porque é a quem se destina essa mensagem, é o chamamento, certo? Mas nem sempre é necessário que seja dada uma atenção a essa informação. Nem sempre o vocativo vai vir no início da frase, certo? É necessário compreender que o vocativo é o chamamento, é a pessoa a quem essa mensagem se destina sendo citada, sendo chamada na frase. E para esse vocativo nós damos uma entonação diferenciada. E essa entonação é que vai marcar na nossa fala quem é esse vocativo, certo? E na escrita, professora, como eu percebo? Pela pontuação. O vocativo, ele é independente do restante da frase. O que isso significa? Que o vocativo não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Ele é independente, tá? Eu digo assim, meninos, façam as tarefas antes do jogo, ok? Então, esse meninos, ele não é nem o sujeito e ele não é parte desse predicado. Ele é o vocativo. É quem eu estou chamando. Então, ele não é uma parte integrante, ele é um acessório. O que isso significa? Que ele pode ser retirado? Pode. Mas ele é acrescentado com uma intenção de acrescentar o chamamento, enriquece a estrutura, certo? Então, nós já vimos que o vocativo ele é o chamamento da pessoa a quem a mensagem se destina dentro da própria mensagem, dentro da frase. Nós vimos que esse vocativo a gente dá uma entonação diferenciada na hora da fala e que essa entonação na fala, na hora da escrita, ela é demarcada com uma pontuação.
o vocativo ele sempre vai ser separado do restante da frase com uma pontuação, que pode ser uma vírgula, pode ser uma exclamação. Por que que ele é separado? Porque ele é um termo independente. E o que isso significa, professora? O vocativo, ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Então, eu posso retirar o vocativo da frase, eu posso retirar o vocativo dessa oração? Você pode. Só que o vocativo, ele esclarece, ele deixa claro a quem essa mensagem se destina. Então, eu posso dizer, façam as tarefas antes do jogo. Não há perda de sentido. Mas quando eu digo, meninos, façam as tarefas antes do jogo, eu tenho uma particularização dessa mensagem, certo? Então, vamos perceber agora, no próximo exemplo, qual a importância da demarcação dessa pontuação no uso do vocativo. Eu tenho as seguintes frases. Berenice pede ajuda. Berenice pede ajuda. Então, ouçam. Na primeira, sem a vírgula, Berenice é o sujeito. Quem pede ajuda? Berenice. Agora, quando eu digo assim, Berenice pede ajuda, aqui Berenice é o vocativo. Eu estou fazendo o chamamento de Berenice, solicitando a ela esta mensagem. Percebem? Então, vamos dar atenção a esse aspecto. A pontuação, para separar o vocativo do restante da oração, é muito importante. Porque se eu não coloco essa pontuação, esse vocativo ele pode ser transformado em um sujeito. E aí vai depender da minha intencionalidade. Berenice é o sujeito que realiza essa ação? Se ela é o sujeito, eu não ponho a vírgula. Ou Berenice é para quem essa mensagem se destina? A palavra Berenice é um chamamento, é um vocativo, então aí eu coloco a vírgula, certo? Então vamos recapitular. Vocativo é o chamamento. É a pessoa a quem essa mensagem se destina que eu chamo dentro da própria mensagem, certo? E aí eu tenho uma entonação diferenciada a esse vocativo, que na fala eu tenho através da pronúncia e na escrita eu percebo através da pontuação. O vocativo nem sempre vai vir no começo da frase, ele pode vir no começo, no meio ou no final, conforme nós vimos no nosso exemplo, certo? E por que que eu tenho essa pontuação para separar o vocativo do restante da oração? Porque o vocativo ele é um termo independente do restante da sentença. O que isso significa? Que ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Ele é um termo independente. Então, ele pode ser retirado? Pode ser retirado. Não há prejuízo de sentido quando eu retiro o vocativo. Mas, quando eu acrescento esse vocativo, eu tenho uma particularização dessa mensagem. Eu sei a quem essa mensagem se destina, eu tenho o chamamento do destinatário da mensagem, certo? Essa é a função do vocativo. Então, é muito importante que a gente dê atenção a esses aspectos do uso do vocativo. Quando eu utilizo o vocativo? Esta semana nós estudamos o bilhete, que é um gênero textual que tem lá na sua estrutura como o primeiro elemento vocativo, certo? Que é a pessoa para quem aquela mensagem vai se destinar. Tudo bem? Então, gente, não é muito difícil compreender o vocativo, a gente só precisa dar atenção, porque aquilo que a gente marca na pronúncia na hora da fala, a gente transfere para a escrita com uma pontuação, certo? E a gente viu que é muito importante essa pontuação. Então, se você tiver com alguma dúvida, veja o nosso vídeo novamente, faça anotações, leia o texto que vem na sua rotina, ele está bem explicativo, faça as atividades. Gente, é muito importante fazer as atividades que vêm na rotina, certo? Leia o seu livro didático e recorra ao seu professor de sala de aula, que eu tenho certeza que ele está disposto a lhe atender. Então, a gente fica por aqui e próxima aula a gente se vê.